Está começando agora mais uma edição do Tricotando com Wilton Vital e hoje nós vamos falar sobre muitas coisas com uma pessoa muito conhecida na cidade, uma pessoa muito abençoada, que é o Claudinei Doria. Já conhece, né? Já conhece. Claudinei, muito obrigada por ter aceitado o convite do Tricotando. Seja mim também, né? É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está nos acompanhando. Estou muito feliz, viu? Deus pelo convite e por esse momento que eu tenho certeza que vai ser especial, tanto para nós como para o pessoal que vai estar nos acompanhando. Que assim seja. Ou como é disso, tomar a Deus, pode ser? Claro, tudo quando coloca Deus na frente as coisas acontecem. Certo? E você tem uma história muito longa, né? Uma história que marcou bastante gente, marcou bastante vida. Sim. E até numa conversa a gente relembrou que eu tive alguns contatos com você na minha adolescência que nem eu lembrava, que a gente vai falar um pouquinho depois. Você é do movimento carismático. Sim. Antes de tudo, eu não sou muito por dentro dessas coisas. O que é o movimento carismático? Olha, o movimento carismático é um movimento que aconteceu em 1967 dentro da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, assim, quando a gente fala da Igreja Católica, a gente já pensa que aquela é missa parada, é uma coisa, sabe, sem cor, sem brilho. E o movimento carismático é um movimento do Espírito Santo onde veio reavivar, trazer de volta aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela fé que foi esfriando e principalmente a volta dos jovens, a volta das crianças, a volta das pessoas na nossa fé católica, que infelizmente as pessoas estavam se distanciando. E eu procuro dizer sempre que os consultórios dos psiquiatras estão cheios porque as igrejas estão vazias. Certíssimo. Antes de falar da sua carreira, já me veio uma pergunta que eu preciso fazer. Por que você acha que nos últimos anos os jovens se afastaram da igreja católica, no caso? Eu acredito porque faltou uma forte experiência com Deus. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Entendeu? Eu procuro dizer que Deus muitas vezes nos atropela com um caminhão, com uma carreta da graça, e a gente acaba caindo no colo de Jesus. E aí a gente passa a conhecer um Deus, não aqui na teoria. Porque na teoria, você pode ir num livro sobre Deus e saber muita coisa sobre Ele. Mas você ter uma experiência com Deus, ter assim, um contato com Deus, aí o assunto é diferente, né, Wilson? É realmente carismático, vem de carisma. Agora eu estou entendendo um pouquinho mais. Já vou te perguntar nisso. Você não acha que alguns posicionamentos, não tão recentes mais, porque desde a vinda do Papa Francisco... Sim, mudou muito. Mudou muito a cabeça das pessoas, inclusive alguns posicionamentos meus mudando, né? Mudaram bastante. E você não acha que teve um momento que a Igreja Católica começou a bater muito em casos muito específicos como homossexuais, aborto, pílula, a camisinha, ficou batendo tanto nisso que já não é uma realidade do jovem, completa do jovem, isso pode ter afastado as pessoas da igreja? Eu acredito que não. Até porque isso é um assunto muito polêmico e que eu nem gostaria de falar sobre isso. Mas, retomando assim, que você perguntou sobre essa novidade na Igreja Católica, eu acredito assim, quando você fala da igreja que erra, a igreja não é aquela de 2000 anos, mas são os homens que já morreram. A igreja continua de pé. Os homens erram, eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas o problema está em que nós só olhamos para os erros das pessoas e não para os acertos. Tem muita gente que acertou também. Madre Teresa de Calcutá foi uma referência. O Papa Francisco está sendo um. E muitos outros. Ele vai muito na ideia do carismático, o Papa Francisco. Porque depois de Bento XVI, cara... Nossa, ele quebra tudo. Depois de Bento XVI, eu pensei, bom, mudou, gente, já era. Uma diferença muito grande, né? Nossa, pelo amor de Deus, Bento XVI eu tinha medo dele. Aí quando eu vi a imagem de Darth Vader no lugar dele, eu ficava tipo, parece. Aí apareceu o Papa Francisco, eu já fiquei, nossa... Já é um cara mais mídia, é um cara mais simpático. Mais povo, né? Mais humano. Ele desce mais do salto. Sim, isso, muito humilde, muito humilde. Isso foi... Eu gostei de ver isso.
pensei assim, não, a igreja... Eu sou fã dele. Eu falei assim, uma sacada. Igreja, tá acertou, velho. Você tá esperto aqui. E ao contrário, muitos estão até voltando por conta desse Sim, Papa. e você nota isso. Você nota que as pessoas, elas começaram a frequentar porque ele influenciou muito. Hoje eu vejo, quando eu tinha 12 anos aí pra igreja, é que na igreja católica eu nunca vi isso, sabe, o que eu vou falar agora. Sim. Porque eu já vi casamento, a minha amiga me contou um casamento numa igreja evangélica, que 90% do casamento foi odeie todas as pessoas do universo. Ai, vocês estão casados, mas continua odiando as pessoas do universo. Sim. E eu nunca vi isso na igreja católica. Eu me lembro de um padre que marcou muito. Ele apareceu uma vez na igreja do Melhado, não sei dizer quando, e ele cantava musiquinha com as crianças, sabe? Sim. E isso marcou muito. Aí teve a minha experiência com você, que a gente vai falar mais tarde, que também marcou. Mas eu vou refrescar a memória. Você lembra assim, porque a gente se encontrou e você que me lembrou. Você falou, eu? Sim, você falou retiro, você falou isso, falou aquilo, aí eu... Nossa, enfim, a gente vai contar um pouquinho mais, mas antes a gente tem que falar um pouquinho das pessoas que mantêm o Tricotando sempre vivo, que são os nossos anunciantes. Agora eu peço um minutinho da sua atenção para falar um pouquinho do Grupos de Estudos Ortodônticos Gestos. O grupo que ajudou muito na minha vida, porque a gente sabe que um sorriso é o cartão de visita. Pode mostrar a minha foto. Esse sou eu com 14 anos, olha os dentes. Agora, um sorriso muda muito a sua autoestima. Gente, cosmética, clareamento, aparelho e muito mais é no grupo de estudos ortodônticos Gestos. Confira um pouquinho mais. Galera, dezembro chegou e com ele tem o Natal, as festividades de fim de ano, e a Bom Tom já abasteceu o seu estoque com as melhores fantasias de Papai Noel, Mamãe Noel, Bebê Noel, Vovó Noel e tudo e muito mais. Quem quiser conhecer um pouquinho, dá uma passadinha na Bom Tom. Polo Educacional Júlia Gorla, o maior e mais completo polo educacional de Araraquara e região. São 3 empresas, gente. Up to You Idiomas, Criar Língua Portuguesa e Redação e Êxito Ciências Exatas. Agora não tem mais desculpa para aquela educação de qualidade. Adilson Vital Turismo, o número 1 em viagens rodoviárias, agora com pacotes CVCs. E agora é o que? Época de praia. Vamos pra praia? Agora é a hora, não perca Adilson Vital Turismo. Quando você vai a uma pastelaria, o que você espera encontrar lá? Pastel, é claro. E se eu disser que na pastelaria, além dos deliciosos pastéis, você encontra pacotes de produtos especialmente para os seus eventos? Sim, combo 1, o 2 e o 3. É uma festinha menor, encontro com os amigos, uma reunião de família, tem um combo 1. Uma confraternização maior ou uma festa maior, não tem problema. A pastelaria tem um combo certo para você. A pastelaria. Estamos de volta e agora todo mundo queria saber um pouquinho dessa experiência que eu vou falar. Antes vamos fazer um pouquinho mais, né? Você começou com 11 anos. Sim, comecei com 11 anos sem frequentar a igreja. Como? Na minha casa. Como? Eu vou ter que explicar essa experiência. Eu nasci com 6 meses, né? Prematuro, na verdade, né? E desenganado pelos médicos, com pneumonia dupla. E o médico disse assim pra minha mãe: olha, veja seu filho hoje à noite pela última vez, porque dessa noite ele não passa. Minha mãe, uma pessoa muito assim, leiga, muito simples. Médico bom, né, nesse mundo. Tem muitos, vários. Maravilhoso. Exatamente. E aí aconteceu, Wilson, que a minha mãe me entregou para Nossa Senhora e disse assim: se meu filho viver, ele vai ajudar muitas pessoas quando ele crescer. Aí ela se esqueceu disso, ela me contou depois que eu já tinha uns 18, 19 anos. E aí eu comecei a perceber que com 11 anos começou a despertar algo dentro de mim, uma vontade de, por exemplo, ter um quartinho no fundo da minha casa, e lá eu conversava com Deus, lia a Bíblia, até falaram assim: vai ser padre. Não tem nada a ver, eu sou leigo, normal, como todo mundo, namoro, tudo. Sou uma pessoa que beijo na boca também, sou normal. Tá bem, é evolução na igreja, eu tô gostando disso. Então, eu quero até tirar essa visão que as pessoas têm de que a gente é da igreja, não pode sair, não pode ir no cinema. Mentira, pode sim. A gente pode ser santo sem deixar de ser jovem. Como disse o Papa João Paulo II, o Beato, ele falou que a gente é os santos de calça jeans de hoje,
que toma Coca-Cola e come um hot dog. É os santos modernos. E aí, com isso, foi crescendo e as coisas foram acontecendo. Eu tive uma experiência tão forte, Wilson, que, olha, não tem nem como eu tentar, assim, explicar com palavras, porque foi algo que aconteceu, assim, uma explosão mesmo, não tanto dentro quanto fora de mim, onde ali eu tive uma trombada com Deus, como eu costumo dizer, uma trombada, um encontro pessoal com Deus, e ali mudou toda a minha maneira de pensar sobre Deus. E aí é por isso que eu falo. Aí depois que eu comecei a frequentar a Igreja Católica e descobri o movimento carismático, onde já era carismático, sem estar na igreja, já comecei a vivenciar toda essa experiência. Já tá explicado, agora é hora de quê? Agora é hora de falar da minha, né? Você não lembra? Vamos lá. Qual foi o primeiro momento? Retiro. Sim. Um De retiro. jovens, PHN. Eu fui no primeiro dia. Eram 4 dias de carnaval. Ah, de carnaval. De carnaval. Primeiro dia. Aí eu pensei, Tu faz tempo, hein? faz muitos anos. Faz pelo menos 6. Talvez. Por aí. Foi hardcore, cara. Primeiro dia, eu fiquei muito incomodado. Eu não consegui. Gente, tem que acordar às 6 horas da manhã. E eu odeio acordar às 6 horas da manhã. Acho que qualquer pessoa no universo Ah, odeia que acordar. preguiçoso que você é, 6 hein? horas da manhã, mano! Eu já quase derrubei uma academia perto de casa porque me acordaram às 8. Você não tá entendendo. Aí o que acontece? No primeiro dia eu queria ir embora. Eu fiquei muito desesperado. Eu me escondi na cozinha, falava com as pessoas assim, não, a gente quer ir embora. Não, às vezes quando é pra comer, isso sim. Eu não, queria ir embora no primeiro dia. Eu tava muito irritado no segundo dia. Aí era oração. Chegou um momento que foi engraçado, é uma experiência. Todo mundo sabe que eu não tenho religião. Isso que é por isso que eu falo que foi intenso. No segundo dia de ida de capela, e horas ouvindo Claudinei, horas e horas, vendo muita coisa acontecer, que é uma coisa que realmente não interessa a religião que você tenha, vá no retiro. Sim. Vá, pelo menos uma vez. Vá com todos os ceticismos, mas vá pelo menos uma vez com uma experiência interessantíssima. Uma experiência muito interessante. E eu fiquei os 4 dias. Sempre o primeiro dia é difícil. Aí eu fui pra casa, eu consegui ficar 30 dias sem fazer 1000 coisas que eu considerava que eu não conseguiria fazer. Inclusive, eu cheguei... Isso é engraçado, eu não comi nem carne naquele mês. Nossa! E 30 dias sem comer carne também. Eu não comi carne, eu tomei banho todos os dias. Porque alguém falou que era errado não tomar banho todos os dias. Eu fui pra missa todos os domingos, foi interessante. Eu achei... Por que você não toma banho todos os dias? Não é isso. É que eu tenho flash. Eu chego em casa, sento no computador, eu dormi 12 horas. Aí eu acordo e falo assim, o que é isso? Hoje é quarta. E eu dormi esse domingo. Sério, só quem me conhece sabe que isso acontece. E foi uma experiência muito, muito, muito intensa. Eu não posso falar muito da experiência dentro de um retiro, justamente porque posso influenciar as pessoas a irem por causa do testemunho. E eu não acho que é bom. Mas o testemunho arrasta, as palavras convencem, o testemunho arrasta. É que foi bem diferente. Sim. Tudo. Foi uma sessão bem diferente, então eu recomendo. Depois, no finalzinho, você conta pra gente que período que acontece os retiros de carnaval, já tá chegando. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Ok. E você tá no grupo de oração da Igreja Matriz De São Bento. da Cristão Bento, da Rua 3, Sim. há 6 anos. Há 6 anos eu tô lá. Como você foi para lá? Olha, eu comecei uma igrejinha, São Cristóvão, lá no Quitandinha. E a igreja começou a encher, não tinha mais lugar. E aí aconteceu que, por conta de ter lotado muito, fui parar na Igreja Matriz, onde hoje vai 2.000 até 3.000 pessoas. Toda segunda-feira, Toda segunda-feira. às 20 horas. Às 8 horas. Sempre foi segunda-feira às 8 horas? Não, Desde o Quitandinha? desde o Quitandinha sempre foi. E também temos, assim, de sexta-feira, a vigília com os jovens, né? Um trabalho com os jovens. Antes de ir pra balada. Talvez. Acaba sendo, né? Cada caso é um caso. Eu tô gostando disso, eu tô achando um assunto bacana. Olha, você estava falando pra mim que você entende que foi abençoado com o dom da cura. Explica pra gente. Sim, eu até sou muito cuidadoso em falar disso. Primeira coisa, eu quero falar uma coisa, Wilson. Eu
sou uma pessoa que eu detesto, não suporto, odeio pessoas fanáticas, pessoas exageradas e pessoas que forçam uma situação, que a gente vê muito isso. Eu acredito que onde está o fanatismo, não existe coisa verdadeira, concreta. Então, desculpa, mas eu esqueci o que eu estava falando. Se você, dono da cura. Tá vendo? Tiraram o negócio aqui. É normal, viu, gente? E o dono da cura aconteceu assim, na cidade de 11 anos, onde a primeira pessoa que eu rezei foi uma mulher que sonhou comigo, eu nem sabia disso, sonhou comigo, que tinha numa casa, num certo lugar, morava um menino que tinha 11 anos, chamava Claudinha, ela sonhou. E ela estava com uma leucemia, desenganada pelos médicos, inchada, já sem cabelo. Sonhou que se eu rezasse por ela, ela ficaria curada. E ela bateu na porta da minha casa, o marido levou por desencargo de consciência, porque ela já estava com o pé aqui, com o pé na cova. E aí, minha mãe, muito brava, espanhola, falou, vai rezar para a mulher, porque a mulher está pedindo. Eu falei, mas mãe, não sei nem rezar, vou rezar o que para ela? Simplesmente eu fui lá, coloquei a mão na cabeça dela e falei, Jesus, ou cura ou leva? Essa é a minha oração. Isso é muito curto. Ou cura ou leva? Bom, voltei para... Para quem está começando. Não tem paciência. Voltei para o quintal para brincar e, de repente, passaram-se alguns anos, a mulher apareceu. Uma mulher apareceu magra, bonita, cabelos compridos, para me dar presente de Natal e disse que ela era a mulher que tinha sido curada da leucemia, onde os médicos de Ribeirão Preto me chamaram para que eu pudesse dar uma explicação do que tinha acontecido. E Deus não se explica, se experimenta, como eu já falei. Então não tinha como explicar. E agora a gente vai para o intervalinho, não tenho comentários a fazer, tá bom? E já a gente volta para tomar um cafezinho gostoso aqui na Mondrian. Você já comeu as coxinhas mais saborosas e famosas do Brasil? Bom, é claro que eu estou falando das coxinhas douradas de Buenas de Andrada, só na Mercearia Freitas. Gente, são vários sabores, é um ambiente descontraído e agradável. Vai lá de domingo com a família, que é uma delícia, gente. As coxinhas douradas de Buenas de Andrada, da Mercearia Freitas. Você se preocupa com a beleza da sua pele? Eu me preocupo e encontrei na Depil Belly uma linha completa de serviços para minha pele, para meu corpo, que vai desde depilação, limpeza de pele, vai design de sobrancelha, manicure, pedicure, argiloterapia, bambuterapia, cafeterapia e muito mais. Vou aproveitar e mandar um beijão para você, Samanda da Depil Belly. Louco por peixes, a maior variedade de peixes, rações, suplementos, equipamentos e muito mais para aquarismo de toda a região. Lá você tem uma equipe especializada, as melhores marcas e os melhores preços, é só na Louco por Peixes. Cia da Moda, roupas e acessórios da Helenice Costa, lá de Américo Brasiliense. Já conferiu a última palavra em moda? Não? Tá esperando o quê? Confira pessoalmente na Cia da Moda, lá em Américo Brasiliense. Todo mundo tem um sonho, não é verdade? Ou vários. Um dos meus sonhos é a construção do estúdio da WTV. E quem me ajudou a trazer as minhas ideias para o papel foi a Yara Munaretti, que é arquiteta. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês um pouco do desenho 3D de como vai ser meu estúdio. Eu pedi uma salinha de reuniões, eu pedi uma sala de edição, eu pedi um espaço para colocar uma tela verde, para colocar um sofá para gravar o meu programa. Eu também pedi um espaço que coubesse um estacionamento de um carro, de um cliente, de um entrevistado. E tudo isso num espaço limitadíssimo que eu tinha disponível. A Yara conseguiu trazer tudo que eu queria no espaço que eu ofereci. Muito obrigado, Yara. E se você também quiser saber um pouquinho mais como trazer seus sonhos para o papel, entre em contato com a Yara Munaretti, que ela tá lá para te ajudar, uma pessoa simpática, maravilhosa. Um beijo, Yara. Estamos de volta para a hora mais gostosa do Tricotando, que é a pausa para o café, com um maravilhoso cafezinho da Mondrian. Você tomou um cafezinho da Mondrian hoje, né? Ainda não. Não? Não. Ai, que bom. Você não me deu. Ah, eu falei que você podia. Fiquei esperando lá sentado. Já tá me queimando, é um pecado duplo, né?
Bom, cafezinho da Mondri é uma delícia. Você gosta de açúcar? Eu Gosto. adoro. Ó, vamos ver o que o açúcar disse pra mim hoje. Vive Você pode intensamente. pôr pra mim, senão eu vou fazer um acidente aqui? Não vou cortar se você derrubar tudo. Gente, eu sou mal. O que eu posso fazer? Eu aprendi a ser cruel. Bom, deixa eu te perguntar uma coisinha. O que você acha? Tipo, se você pudesse, tá? Tomar um cafezinho com algumas pessoas. Você tomaria um cafezinho com o Bento 16? Ó, sinceramente. Tomaria. Você gosta dele? Sim. Pra mim não é o melhor modelo de papo. Sim, depois de um João Paulo II, aparece o Bento 16. Aí você fica tipo... Aí aparece Francisco. Falando Francisco tomar um cafezão, né? Mas eu acredito que o Bento XVI, ele pode ter todos os defeitos dele como nós temos. Mas ele foi muito verdadeiro. Ele denunciou muita coisa e renunciou o ministério dele para não ser conivente com aquilo que está acontecendo. Em relação à corrupção, essas coisas. Tá. O Francisco não precisa perguntar 2 vezes, né? Não. Se ele quiser, gente, o espaço tá aberto para o Francisco. Se você quiser tomar um cafezinho com a gente, tá aberto o espaço para você. Francisco, se eu for ter que falar dele, vai ter que ter um programa só sobre ele, porque eu amo ele demais. Eu gostei muito dele. Ó, você falou de fazer caca, né? Eu derrubei um pedaço da embalagem. Ai, meu Deus, peraí que não tá saindo. Ah! Pronto, saiu. Diz uma coisa pro tio. Padre Marcelo Rossi, o que você acha? É uma referência pra mim. Ele é uma referência. Eu lembro da minha professora Maristela. Lembra da Maristela? Sabe a Maristela? Eu conheci... Ela dava aula no Externato? Sim. Ela foi minha professora do Ela pré. é muito amiga minha. Sério? Nossa, manda um beijão pra ela. Faz Mando. muitos anos que eu não vejo ela. E até hoje eu tenho um anjinho que eu ganhei na formatura do pré do Externato Santa Terezinha. Amor de pessoa. Ela é. Nossa, a Maristela, ela cantava a música dos animaizinhos. Ergui as mãos. A gente dançava muito essa música. Eu cresci pensando que ela fosse a dona. E eu suspeito que ela possa ser. Bom, eu gosto da Maristela, gosto do padre Marcelo Rossi. Sim. E tem o outro padre, que é o Fábio de Mello. Sim. Eu vi um vídeo do padre Fábio de Mello. Ele tinha um programa que ele atendia a receber telefonema. Tem ainda. Tem? Direção espiritual. Eu achei incrível. As respostas. Perguntaram, uma mãe falou, olha, eu acho que meu filho é gay. O que eu faço? Sabe o que ele falou? Ame-o. Guata, sabe? Tipo, ame, próxima pergunta. Matou. Então, acabou. Então eu admiro muito essas pessoas. A gente tá só acertando hoje, né? Sim. A gente tá falando nome bonito. Só gente ungida. A gente tá falando da força, né? Agora, falando em ungido, você tem um trabalho muito, muito conhecido em penitenciárias, na Fundação Casa, em clínica de recuperação. Fala um pouquinho disso. Sim, além de eu ter meu ministério no grupo de oração, eu atendo as pessoas nos hospitais, nas clínicas de recuperação. Tenho um trabalho há mais de 8, 9 anos na Fundação Casa, toda terça-feira, e também agora começando um trabalho na penitenciária. Então é um trabalho que eu gosto, que onde ninguém quer ir, que infelizmente a igreja, muitas vezes a igreja não, algumas pessoas da igreja gostam de ficar dentro da igreja. Eu já gosto de sair fora. Eu gosto de ir onde ninguém gosta de ir. Gosto de estar onde ninguém gosta de estar. Porque esse povo precisa. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas. Mas conheça a história delas. Vê o que está por detrás dela. Por que ela chegou naquela situação. Isso ninguém quer saber, né? Nem a imprensa, nem as pessoas, nem os padres, nem ninguém quer saber. Então eu não fico no sintoma, eu vou na raiz. Trabalhando a raiz, que é a causa por que a pessoa chegou naquela situação. Porque ninguém nasceu para ser mal. Tá vendo? Ninguém nasceu para ser mal. E às vezes as pessoas elas esquecem que o prisioneiro, o usuário de droga, ele faz parte da sociedade. E fazendo parte da sociedade, ele absorve tudo que acontece. E o preconceito, né? Sim, e muitas vezes as pessoas têm motivações, né? A gente não está justificando porque uma pessoa... Não, isso eu não estou justificando. Você falou uma coisa certa, porque há casos e casos. Porque, por exemplo, a gente não pode, por exemplo, tem pessoas que têm problemas mentais
E eu não vou falar que por causa de um trauma, de um abuso que ela teve na infância. Há casos e casos, mas a maioria, assim, quase todos, é por causa de traumas, pobreza. A mãe, o pai é preso, a mãe muitas vezes é a boca de fumo lá na casa deles. Enfim, uma coisa leva a outra, um abismo leva a outro abismo. Mas o que interessa é jogar. A gente fica sentado aqui, fala mal de todo mundo, porque a gente é bom. Não, eu não falo mal, não. Não, é uma brincadeira. Ah, bom. A gente é muito indo com essa ideia de que as pessoas elas precisam sair da zona de conforto, ir até os lugares. Elas Comodíssimo. E elas precisam entender quem são, que elas têm erros, como todas as pessoas, elas têm defeitos. Você sabe que o Padre Fábio de Mello tem uma música muito bonita que chama Humano Demais, Ser Humano Demais? Essa música já fala tudo isso que nós estamos conversando. Então, se você quiser, a gente não pode colocar, senão a gente fica pobre, né? A Fábio de Mello fala assim, não vai colocar minha música. Se você conseguir a autorização deles, já avisa. Você disse uma coisa que você não deixou eu responder. A diferença, assim, a referência que eu tenho do Padre Marcelo Rossi como carismático, e o Padre Fábio de Mello, ele já não é tanto, assim, carismático em relação à espiritualidade, mas é mais a filosofia, mais a conselho, entendeu? Então existe essa diferença, mas os dois eu amo muito. Por outra falada, a gente vai um intervalinho muito rápido e voltando a gente vai saber um pouquinho mais onde encontrar o Claudinei, hein? Ok. Já experimentou a mais saborosa pizza de Araraquara? Não? Então corre lá na Bela Massa. Lá tem mais de 40 tipos de pizza, forno a lenha, pizza doce, batata recheada e muito mais. Atendendo de segunda a domingo, das 6 à meia-noite. Que tal? Já conhece a nova loja de moda rock pop de Araraquara? Estou falando da CUT. Lá você encontra camisa dos seus maiores ídolos, camisetas inteligentes, estampas diversas e cultura underground. É lá na CUT. Velão artigos esotéricos, com a maior variedade em imagens, incensos, velas, artigos indianos, dragões, bruxas, gnomos, fadas e muito mais. Vai lá dar uma conferidinha. Clínica Veterinária Amigo Bicho, da Médica Veterinária de Nara Altemari. Banhosa, clínica, internações, vacinas, ultrassonografia e outros serviços para o seu pet. Galera, século XXI, o jornal O Imparcial tem 73 anos de perto para lançou a versão digital que você pode conferir no site dele, que é www.oimparcial.com.br. Século XXI, a notícia agora na sua tela. Gráfica Bolsoni, dê cores à sua imaginação. A Gráfica Bolsoni tem 5.000 panfletos de 15 por 21 centímetros, colchê 90 por R$190 frente. E 1.000 cartões de visitas, R$35. E lá você também tem serviço que você pode fazer revistas, cardápios, catálogos, calendários personalizados e muito mais. Vai lá na Gráfica Bolsoni, dá uma conferida pessoalmente e peça o seu orçamento. E estamos de volta e a audiência tem um grupinho bem grande de pessoas. Gente linda, gente boa. Tem bastante gente e a gente quer saber uma coisa. Você falou que você curou pessoas. Não. Eu rezei e Jesus curou. Jesus curou. Ok. A gente tô tomando umas patadas mágicas aqui. Umas patadas ungidas, sabe? Ungidas. E já teve pessoas sem fé, sem a fé cristã, que simplesmente você botou a mão, curou ou não curou? Sim, aconteceu de pessoas serem curadas e pessoas não serem curadas. Não serem curadas. Mas isso não significa que é porque elas não foram curadas, significa que Deus não tem poder. Deus tem os motivos dele. Uma vez eu tive uma revelação numa cidade que eu fui, de que Jesus estava curando uma pessoa de cadeira de roda. E eu disse, levanta e anda, quem é essa pessoa? E de repente, uma senhora de 80 anos levantou. Eu falei, mas tinha duas, uma era nova. Eu falei, por que a nova continua na cadeira e a outra? E eu fiquei sem entender, por que Deus fez isso, né? Aí depois, pulando rápido para não ficar esticando muito chiclete, né?
Eu acabei chegando, perguntei para ela, mas por que você não foi curada? Você não sentiu Jesus curando você? Falei para a mulher mais nova, né? A mulher mais nova falou assim, não, porque eu era prostituta. Se eu voltasse a andar, eu iria voltar a fazer as mesmas coisas. Então eu prefiro ficar na cadeira de roda, com o coração livre, do que presa, com as pernas presas e o coração livre, do que do jeito que eu estava antes. Cara, isso foi pesado. Isso foi um pouquinho pesado pra gente. Assim, uma coisa pesada. Bom, isso está respondido. E se quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Olha, se quiserem conhecer melhor meu trabalho, todas as segundas-feiras, 20 horas, na Igreja Matriz de São Bento, ao lado da Caixa Econômica, ali na Avenida Brasil. Você pode me encontrar lá todas as segundas-feiras no grupo de oração Novo Pentecostes. E também eu tenho um programa na rádio, toda quinta-feira, na Rádio Morada AM 640, ou pelo site www.radiomorada.com e clica em AM e eu estarei lá toda quinta-feira conversando, rezando, enfim, é muito legal o nosso programa. E também pelo meu Facebook, mas está lotado, mas você pode me seguir. Você pode me seguir. E agora tá finalizando, eu vou ter um site. E assim que tiver o site, eu vou estar divulgando no Face e onde eu puder. Maravilhoso. A gente vai ficando por aqui. Que pena. Nossa, foi tão bom, foi tão legal estar aqui com vocês. Gente, me chamem os lugares que eu me chama de volta que eu vou. aceito. Tá certo. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui tricotando. Sabe por quê? Porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau, amiguinhos. Tchau.